No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Hoje é quarta-feira, 18 de outubro de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos. Eu quero lembrar que na próxima sexta-feira agora, dia 20, nós vamos fazer uma live importante com a Sara Maia, do canal Cultura de Israel, às 8 horas da noite, no canal Bibliologia. Ela que é professora de hebraico, nasceu praticamente, em Israel, ou melhor, viveu em Israel desde os 11 anos, faz viagem para lá, não tem feito ultimamente porque está em guerra lá. Inclusive é sobre isso que nós vamos falar na nossa live, falar um pouco dessa situação envolvendo israelenses e palestinos. Então se inscreva lá no canal Bibliologia, ative o sino para acompanhar a live na próxima sexta-feira. Uma live muito importante e com certeza a gente vai também falar um pouquinho dessas questões do nome do Eterno, da unicidade, vamos dizer assim, A gente vai falar um pouco sobre essas questões. Participe, se inscreva, vou deixar o link já da live aqui na descrição do vídeo para você já curtir lá e ativar o sino para quando começar a live você estar ciente, tá legal? Veja que interessante, como diz a palavra do Senhor. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, esta é a promessa que Ele nos fez. Veja bem como ele continua o texto aqui. Esta é a promessa que Ele, não eles, Ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. É a primeira carta de João, capítulo 2, eu li aqui a partir do verso 22 até o verso 26, tá bom? Aí ele fala aqui no verso, só eu pular aqui um versículo, vou ler o versículo, vou terminar a leitura aqui, para ficar legal, para você entender melhor como que é a questão. Verso 27, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permaneceis. Verso 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, singular, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Verso 29. Então, 1 João, capítulo 2, do 22 até o 29. Esse texto é muito utilizado nos debates com trinitários. Muitas vezes até colocam aqui no YouTube quando ouvem, não, aqui, tá vendo? Você está negando o Pai e o Filho e etc. Não. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega o Pai e o Filho. Para início de conversa, se você pega esse texto, você faz uma exegese responsável desse texto, você vai notar, você que é trinitário, tá? Você que é trinitário, por que que o terceiro personagem não entra nesse texto? Ou a terceira pessoa, a gente vai falar aqui com muito respeito, porque ele está falando de algo muito importante. Ele está falando de verdade. E por que que ele fala o tempo inteiro, supostamente dois, que nós vimos aqui que não é duas pessoas, tanto é que ele vai terminar seus textos falando sempre no singular. Ele teria que
se ele está falando de duas pessoas, esse texto deveria ser terminado, encerrado, concluído no plural. Porque são dois que estão falando esse texto aqui. Esse é o primeiro ponto que deve nos chamar a atenção. Aliás, o segundo ponto, porque o primeiro ele está falando de coisas muito importantes. O que desde o princípio vocês têm ouvido, né? Desde o início. Se é uma trindade, o terceiro personagem deveria entrar nesse texto. Por uma questão lógica. O que desde o princípio vocês têm ouvido é o quê? Para que vocês permaneçam no Filho e no Pai. E no Espírito Santo não permanece? Não é para permanecer no Espírito Santo? Essa é a primeira pergunta que eu faço quando se esgrimem esse texto para me amostrar. É a primeira pergunta. É o primeiro ponto. É a primeira parte da palavra. E aí, o Espírito Santo, praticamente, a terceira pessoa, no caso aqui, né? Se partindo do princípio da Trindade, ele fica por completo ignorado. Ninguém fala do Espírito Santo, ninguém menciona, ninguém fala dele. E aí ele continua, esta é a promessa. Quando ele fala assim, também permaneceis no Filho e no Pai, e esta é a promessa que ele nos fez. Bom, se ele está falando do Filho e do Pai, são duas pessoas distintas, quem é esse texto seguinte aqui? Logo seguinte, o 25. De qual dos dois que ele está falando aí? Quem é que nos fez a promessa? Porque quando você vai analisar os textos bíblicos, o Pai fez promessa de vida eterna. O Pai deu a promessa da vida eterna, o Filho também. Então qual dos dois que ele está falando? E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Mas essa promessa está desde o Antigo Testamento. Essa é a unção que vocês recebeste dele, está no singular. Quem? Qual dos dois? Que está falando de dois ali. Quem é o sujeito aqui nessa frase aqui, já que temos dois personagens sendo anunciados aqui. Isso é para você ter uma ideia de quem está falando. De qual dos dois? Porque os dois aqui estão no mesmo patamar, vamos dizer assim. E não é disso que João está falando, mas com absolutamente certeza absoluta, ele não está falando de pessoas distintas. Como eu digo sempre aqui no Minuto da Unicidade, ele está mostrando que o Filho e o Pai é a mesma pessoa. É por isso que eles iam matar o Filho. Quando o Filho diz, eu e o Pai somos um, mostra-nos o teu Pai. O próprio João escreve esse episódio, que você vai ler com todas as letras grandes, bem grandes, lá no Evangelho de João, capítulo 10, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Jesus resolve esse problema que você encontra, talvez, lendo esse texto aqui, falando dos dois. Ele resolve essa temática, quando ele fala, eu e o Pai somos um. Então, esta é a promessa que ele nos fez. Mas quem confessa o Filho, tem também o Pai. Porque já entende que o Filho é o próprio Pai. E quem nega o Filho, nega também o Pai. Ora, os fariseus, os judeus, negaram o Filho. Mas afirmavam com absoluta certeza que tinham o Pai. Que serviam ao Pai. O Filho não quiseram, mas quiseram o Pai. Queriam servir, adorar e agradar ao Pai, mas mataram o Filho. Segundo João, aqui há um problema, porque eles mataram o Filho e agora querem agradar e adorar e servir ao Pai. Não, senhor. Não tem Pai porque o Pai se manifestou em carne e eles não viram. Você está entendendo? Deus se manifestou em carne, 1 Timóteo 3,16. Se Deus se manifestou em carne, o Filho é o próprio Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. E não há como desassociar, é o que João está falando. Não tem como você querer agradar, ou melhor, dividir, porque é impossível. É disso que João está falando. É exatamente disso. Então, verso 28, para nós terminarmos. Agora, filhinhos, permanecei nele. Você está vendo que termina no singular? Está falando da mesma pessoa. Ele poderia, já que ele está falando do Pai e do Filho, deveria falar, permanecei neles. Porque ele está falando dos dois, para ter a vida eterna. O princípio que ouviram aqui é para permanecer no Pai e no Filho. Agora ele está dizendo, olha o que ele diz aqui,
No verso 24, ó, desde o princípio ouviste que permaneça em vós. Se em vós permaneceu que desde o princípio ouviste, também permaneceis no Filho e no Pai. Mas no verso 28 ele fala, permanecei nele, para que quando ele vier se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Tem muita gente que quando ele vier, vai ser confundido por ele. Sabe por que vai ser confundido por ele? Porque vai estar se juntando àqueles que mataram um filho e que não reconhecem um filho como o Pai da eternidade. Lamentavelmente, muitos unicistas serão confundidos por ele na sua vida porque não permaneceram nele. Voltaram para eles, para os três. Essa é a importância de nos permanecermos fiéis na palavra dele. Sabeis isto, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Dele quem? Se está falando do Filho e do Pai. E é de quem que ele está falando? Então é muito importante o Minuto da Unicidade, por isso que eu peço sempre as suas orações e o seu apoio, né? Você que puder apoiar esse programa para que ele continue no ar, com a gente com responsabilidade, compromisso para separar tempo. Não é fácil a nossa batalha, não é fácil a nossa guerra. Então ajude-nos, compartilhe, se inscreva no canal e é sempre bom estar por aqui. Um forte abraço, a gente volta amanhã, se Deus permitir, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Graça e paz. Minuto da Unicidade.